Fala pessoal, continuando aqui a parte da natureza e a parte da comissão de ética do decreto 1171, a gente tem que pensar no seguinte agora: como que esse decreto é organizado? E eu vou te explicar isso porque a gente observa algumas questões de prova, principalmente de algumas bancas menores, pedindo para você identificar: esse dispositivo é uma vedação, é um dever, é uma regra deontológica. Então eu vou passar um macete para vocês aqui, que vocês consigam entender, para poder, a hora de visualizar esses dispositivos numa questão de prova, você consiga identificá-los claramente. Então, como que o código é organizado? Então, vamos falar da organização do decreto. Ele vai estar organizado da seguinte forma, vamos lá. Nós temos 2 capítulos. Então nós vamos ter aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 2, né? O capítulo 1, ele é dividido em 3 seções. Tá? Então nós vamos ter aqui a seção 1, a seção 2 e a seção, vamos fazer igual tá lá, né? Seção 3. A seção 1, ela vai falar das regras deontológicas. A seção 2 vai falar dos principais deveres. E a seção 3 vai falar das vedações que nós temos. E aqui o capítulo 2, ele só tem uma parte e ele vai falar para a gente das comissões de ética. O que seria, né? O que seriam regras deontológicas? Regras deontológicas é como a gente fosse imaginar a pessoa perfeita, né? Quando a gente é adolescente, eu quero casar com uma pessoa assim, 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 assado. A gente vislumbra, né? A princesa, o príncipe e tal, dessa forma. Então, as regras deontológicas seriam, como a gente costuma falar, o ideal de conduta esperado da administração pública. Como a administração é um ser abstrato e a sua vontade é materializada pelos seus agentes, pelos seus servidores, essas regras deontológicas são um padrão de conduta ideal almejado para os servidores públicos. E é importante destacar que esse padrão desejável, ele não é ligado somente ao exercício da função. Nós temos punições éticas pelo que o servidor faz em sua vida particular, porque a profissão se integra à vida privada do servidor e ele tem ali necessariamente que ter conduta ética tanto em sua vida privada quanto em sua vida pública. Fechado? Os principais deveres, e aqui é importante que você não confunda ali com o artigo 116 ou 117 da Lei 8.112, que trata do regime jurídico. Aliás, a gente não pode sequer confundir o decreto com a lei. A lei, ela existe, a lei ela é aplicável, mas não só de lei vive a administração pública, né? O servidor ele tem que agir de forma legal e agir de forma ética também. Os principais deveres, como o nome já indica, não encerram os deveres que nós temos do servidor. Alguns são parecidos com a Lei 8.112, mas temos aplicação ética para eles e nós veremos oportunamente. Já para as vedações, nós temos condutas proibidas, né? Como se fosse ali uma questão de improbidade administrativa. Então nós vamos ter regras coisas que o servidor não pode fazer. São pequenas coisas que nós temos ali, mas elas também geralmente costumam cair em prova. O que mais cai para você saber são as regras deontológicas. Disparado em questões de prova, em concursos, o ponto que mais é cobrado são as regras deontológicas. Então, se você quer tá com pouco tempo e quer focar em alguma coisa que tenha mais probabilidade de cair,
são as regras deontológicas. Mas não deixe de estudar todos, porque vale super a pena. Certo? Então, veja, nós temos uma conduta ideal, tá? Que são as regras deontológicas, e esses são os pontos chaves para você identificar. Então, vamos colocar aqui, ó. Conduta ideal almejada, certo? Aqui, nos deveres, ele coloca regras de comportamento. E as vedações, elas são, de fato, proibições. Aí você identificar, né, se ela está falando de uma proibição ou de alguma coisa almejada pelo servidor público, né? Como se fosse, não é um crime, né? Ele como se fossem aqui para nós proibições de fato. Como eu disse, não confundam com a Lei 8.112 para que você não tenha problemas na hora da prova. Fechado? Então, essa é a organização do decreto. Fechado? Outro ponto aqui, ó, né, que a gente pode fazer também é algumas outras questões de prova, né, pensando aí na aplicação, naquilo que pode, mas antes eu vou falar das comissões de ética, certo? Porque a gente já vai adiantar essa parte lá do finalzinho, porque pode ser que tenha cobrado a sua prova. Legal? Nós temos aqui, né, uma aplicação bem tranquila sobre o que é um código de ética ou o que não é um código de ética. Então, isso tu já sabe. O que você precisa saber é sobre, então, aqui, de fato, a nossa comissão de ética. Antes das disposições iniciais, se você pegar o texto, lá os artigos 1º, os artigos 2º, né? 1º e 2º, eles começam ali, depois o nosso código é como se fosse um anexo, né? Ele vai falar o seguinte, ó. Os órgãos e entidades da administração pública federal implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da referida comissão, da respectiva comissão. Certo? Então, quando a gente teve a publicação, dentro de 60 dias os órgãos públicos tiveram que se adaptar e implantar a comissão de ética. Hoje, né, se porventura a gente criar um órgão público novo, ele tem que criar a sua comissão de ética? Tem. Por analogia, acredito que vai ter aí o mesmo prazo, né, após ele começar ali o seu funcionamento. Até porque essas comissões, elas devem ser formadas por servidores do quadro. E isso é importante que você anote. As comissões de ética, como é que elas, né, são formadas? Vamos lá. As comissões de ética. Elas são formadas aqui, ó, por 3 servidores. Tá? São 3 servidores. Ou então, né, ele pode ser servidores ou empregados. Porque quando a gente tem as sociedades de economia mista e as empresas públicas, ou a contratação via CLT, nós temos aqui empregado, certo? Se é servidor, ele tem que ser servidor efetivo, não pode ser comissionado. E, naturalmente, se é emprego, ele tem que ser do quadro permanente. Então, só pode participar, só pode fazer parte das comissões de ética aqueles do quadro permanente, daqueles efetivos, certo? Bacana? Essa comissão de ética, uma vez formada, né, se a gente tiver uma nova formação hoje, ela tem que ser comunicada também. Tá? Então, quando a gente cria comissão, nós temos que fazer uma comunicação, então nós vamos comunicar lá à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Tá? Então, a gente vai... A SAF-PR, que é a sigla deste órgão, ok? Da Presidência da República. Nós vamos ter que comunicar sempre a formação. E é interessante que quando a gente faz a comissão de ética, né, ela é formada por 3 servidores. Só que o que acontece? Ela vai ter aqui, ó,
ela vai ter 3 servidores. Então, nós vamos ter aqui, ó, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Ela vai ter 3 efetivos, não, 3 titulares. Só que ela vai ter 3 suplentes também. Cuidado! A comissão é formada por 3 servidores. E aí nós temos 3 suplentes que ficam ali no aquecimento, caso aconteça alguma coisa com alguém que é titular. Certo? Não são 6, tá? Nós somos 3 e mais 3 de reserva, caso precise. Joia? Quando a gente cria uma comissão de ética, ou quando foi criada, então a gente teve que comunicar à secretaria, né? A gente comunica o quê? O quadro da comissão. Esse quadro da comissão inclui titulares, né? O titular, mais o suplente. Tá? Tem que comunicar todo mundo, certo? E o que a comissão de ética ela faz propriamente dito? Ela vai fazer o seguinte, ela vai ela vai punir os servidores, esse que é a função dela? Também, mas não é só esse o ponto de uma comissão de ética. Ela tem uma atividade que fica meio escondido ali, e como tem poucas pessoas que chegam ao finalzinho do decreto, às vezes passa batido, mas é muito simples. Então veja só, vamos falar aqui da função que nós temos. Qual que é a finalidade das comissões? Primeira coisa, né? Ela vai ter ali o caráter de apurar, o caráter punitivo. Vai. Então, ele vai ter a primeira função dela, é o quê? Aplicar penalidade. Aplicar penalidade. Agora eu te pergunto, que tipo? A comissão de ética só pode aplicar uma. Ela só aplica a pena de censura. É a única penalidade aplicável por uma comissão de ética. Aqui, essas comissões de ética setoriais, como a gente chama, né? É a pena de censura. Essa pena de censura, ela tem regra para ser aplicada, certo? Então, o que você vai anotar? Aplicar a pena de censura. Ela tem que ser fundamentada, né? Não pode aplicar sem fundamento, tá? Essa fundamentação, né? Essa fundamentação deve constar no parecer. E ela também precisa ser assinada por todos os integrantes, tá? Então, assinado, ó. Todos os integrantes. E também pelo faltoso. É o servidor que está recebendo essa punição. Olha. Lembre-se, por favor, tá? Lembre-se. Isso aqui, ó, é a única penalidade. E o que acontece se, por exemplo, a gente ter ali, né? Ah, mas isso também seja uma punição. Isso aqui seja também, por exemplo, a demissão, às vezes, do servidor. Então, a comissão não faz nada, mas ela encaminha, ela informa a autoridade competente para fazer esta apuração. Ela não faz a apuração, certo? Legal? A comissão de ética, ela não tem, né, só essa informação, só essa finalidade aqui. Ela tem uma outra finalidade, que é de prestar informação. Tá? Vou passar aqui passar uma régua aqui. Ela vai ter outra importante finalidade, que é de prestar informações.
Para quê? Para que tipo de informação que ela vai prestar? Aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções. Ou seja, então vai prestar aqui ó, para promoções. Tem as promoções por merecimento, né? Que precisam de informações. Só que também outros procedimentos. Vai prestar informações àqueles, né, que tiver que ser que for necessário. Tá? Então, ela tem essa função também. Coisas que você tem que ficar atento. Essa comissão de ética que nós estamos falando, eu gosto de chamar ela, né, de comissão setorial, porque ela é daquele setor, é daquele órgão. Isso porque nós temos também a comissão de ética pública, que é outra comissão, e ela é vinculada à presidência da República, tá? É uma outra comissão. No decreto 6.029 de 2007, que acabou revogando, inclusive, vários dispositivos aqui do decreto 1171, ela que traz mais regulamentação e mais informações acerca do funcionamento dessas comissões. O decreto 1171 só fala isso. Então, se for necessário, se o seu edital prevê o decreto 6.029, a gente vai estudá-lo. Senão, você não se preocupe em obter mais informações sobre o funcionamento, porque não cobra. Maravilha? Vamos fazer algumas questões para encerrar agora esse bloco e a gente passar para as demais regras, né? Vamos lá. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração do desvio ético previsto no decreto 1171, não estão incluídos colaboradores terceirizados, como brigadistas e vigilantes. Certo ou errado? Errado, porque estão incluídos sim. Então, a questão errada. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, que é o decreto 1171, atende a necessidades de criar um sistema de princípios e fundamentos deontológicos que se caracteriza por não se confundir com o regime disciplinar do servidor público previsto nas leis administrativas, fornecendo suporte moral para a sua correta aplicação e cumprimento de todos os servidores. Bacana isso, ó. E não se confunde com a Lei 8.112. Fato, não se confunde. E ele vai fornecer suporte moral? Vai. Tá? Vai, exatamente isso. Essa questão está correta, portanto. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele, agora olha só a brincadeira, vamos lá, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, e aí preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, tá? Em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. É uma questão que tem só um ponto aqui, evidentemente, mas ela está falando sobre o decreto 1171. Eu acredito que não temos dúvidas, né, sobre isso. Essa é uma questão que está correta também, porque ela traz certinho a aplicação. Por mais que ela não limite no Poder Executivo Federal, ela está correta. Para fins de apuração do comprometimento... essa aqui é uma questão de 2023 da UFSC. Agora é uma questão da Instituto OACP. Para fins de apuração do comprometimento ético, servidor é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços desde que mediante retribuição financeira. Veja, né? Ele errou, está errado aqui. É o mesmo dispositivo, só que construído de uma forma diferente. Por isso que você tem que fazer muitas questões. O decreto ele é curtinho. E aí você vai pegando aí as questões, depois quando você fazer a sua prova, você vai muito possivelmente identificar uma questão lá, tá? Que você já fez anteriormente. Mais uma.
Aqui a gente já falou, tem os dispositivos de lei, né, que a gente foi conversando, então eu já fui deixando aqui também para você dar uma olhadinha, tá bom? A comissão de ética compete a aplicação da pena de censura em caso de infração ao disposto no referido código de ética. Uai, é para isso que ela serve, né? A comissão compete a aplicação da pena de censura em caso de infração ao dispositivo? Sim, tá? Sem segredo. Vamos lá. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de censura. Isto posto, assinale a opção correta em relação ao código de ética. Vamos lá. A. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar as promoções e para todos os demais procedimentos de carreira do servidor público. Tá? Aparentemente, eu não tenho, né, nenhuma dúvida, nenhum problema sobre esse dispositivo. Mas a gente tem que fazer as demais opções também. A comissão de ética incumbe fornecer a qualquer organismo particular? Não, né? É somente aqueles incumbidos de execução do quadro de carreira dos servidores. C. As comissões são integradas por 5 servidores? São 3. As comissões são integradas por 2 servidores? Está errado. As comissões são integradas por 4? Está errado também. Então, não tem erro, não tem segredo. Letra A é o gabarito dessa questão aqui. De acordo com o Código de Ética, vamos lá. A comissão de ética pode aplicar ao servidor que cometer infração as penas de censura e multa, desde que devidamente fundamentadas. Errado, né? Não aplica a penalidade de multa, só de censura. A comissão de ética prevista no decreto 1171 deve ser obrigatoriamente criada em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo serviço público, competindo a essa comissão orientação sobre a ética profissional, no tratamento com as pessoas, enfim. A comissão tem capacidade punitiva de aplicar que tipo de pena? Somente a censura. Somente a censura. Veja como cai isso aqui. Letra E é o gabarito. Tá? Perfeito? Olha outras aqui, ó. A comissão de ética poderá aplicar a pena de demissão? Não, não aplica demissão. A punição prevista para o servidor por desvio de conduta ética reconhecido por comissão é a censura ética? Certo ou errado? Né? Existe uma discussão muito grande sobre essa questão, tá? Por quê? Porque ela fala aqui no finalzinho de censura ética, quando, na verdade, a gente tem também só a parte de censura, tá? Só a parte de censura, não é? Exatamente. E aí, você marcaria o que nessa questão? Se cair assim para você na sua prova? Marcaria como certa? Marcaria como errada? Isso é uma discussão muito grande, toda vez gera dúvida. Eu vou deixar você pensando um pouquinho, eu vou fazer as demais e a gente já, né? A gente já fecha aqui, né? Para vocês. Vamos lá? Olha outra. As competências da comissão de ética não incluem aplicar penalidade ao servidor que esteja na condição de contratado temporariamente. Aos temporários, tem aplicação também do Código de Ética? Claro que tem. Então, a questão, quando ela fala que não inclui, ela está, naturalmente, errada. Ok? Vamos lá. Há previsão legal para a criação de comitês de ética em todos os órgãos e entidades integrantes da administração pública. Veja, ela fala, né, aqui de forma muito ampla, tá? De forma muito ampla, a todos os órgãos da administração pública.
E aí, o que você acha? Você acha que isso está certo, isso está errado? Né? Como é que funciona esse dispositivo aqui? Veja, quando ele traz para nós que são todos, né, todos os órgãos integrantes da administração pública, se fosse da administração pública federal, tá? Ela estaria certa, né? Estaria certa. Mas como ela é ampla demais, ela fala de todos, aí a gente não pode afirmar. Então essa questão, ela está errada, tá? Ela está errada por esse motivo. Fechou? Vamos anotar aqui. Então que ela está errada, essa errada e essa errada. E aí? E essa questão aqui do IFAM de 2018? Não é tão, né, tão antiga assim, então, né? Dá para responder ou não dá para responder? O que você acha? Qual que seria a sua aposta? Como eu disse, é discutível, né? É discutível. Eu vou te falar, né, o que é na prática, tá bom? Quem aplica, lembra que eu te falei da Comissão de Ética Pública, que é vinculada à presidência? É ela quem aplica a censura ética, porque lá no normativo dela tá escrito censura ética. Para nós, para o decreto 1171, é somente censura. Eu falei que ela é polêmica. Mas eu entendo, não sei o quê, né? Enfim, como eu disse, discutível. E aí, nesse ponto, fica uma dica que é bastante relevante para a gente fechar aqui. Se apegue ao texto de lei. Nas suas aulas, aí você tem o texto e o decreto ele é facilmente encontrado no site do Planalto. Dá um Google aí, você acha ele, e você tem que estudar demais esse dispositivo. Ler esses dispositivos. Quando você pega as questões de prova, é claro que a gente está fazendo uma parte introdutória aqui. Né? Então, a gente teve uma parte conceitual, que aí envolve mais o entendimento da sua aplicação do que os dispositivos propriamente dito. Mas, a partir de agora, regras deontológicas, principais deveres e vedações, é tudo letra de lei. Então, você tem que ficar ligado, tá? E a gente se vê na próxima aula, falando sobre o capítulo seguinte, né? Sobre aí as regras deontológicas, portanto. Até lá!